Olá! Neste vídeo você vai conhecer a janela de apontamento de ordem de produção avançada. Para utilizar a janela, acesse Industrial, Controle de Produção, Apontamento de ordem de produção, Apontamento de ordem de produção avançada. Nesta janela tenho 3 botões divididos em 2 grupos. No primeiro grupo, Preparação, eu posso preparar uma ordem de produção antes de iniciar o apontamento ou realizar configurações de funcionamento e layout da janela. E no outro grupo, Apontamento, posso iniciar a janela de apontamento de ordem de produção. Esta é a janela de apontamento de ordem de produção. Aqui posso gerar o apontamento de ordem de produção com os devidos backflashes. Para iniciar o apontamento, vou selecionar a ordem de produção no campo em destaque. Lembrando que posso pesquisar no ícone de busca ou digitar caso já saiba a ordem de produção a ser utilizada. No espaço abaixo, vou incluir uma sugestão de apontamento. Posso informar a quantidade diretamente ou utilizar os botões para incluir a quantidade. Depois clico em Sugerir. O sistema vai sugerir a produção de acordo com a quantidade informada conforme demonstrado no grid, bem como sugerir também todos os recursos previstos na ordem de produção. Inicialmente, os apontamentos ficam como não efetivados, com a cor amarela aqui no grid. Ao clicar no botão Efetivar, o sistema tenta efetivar todos os apontamentos. Os apontamentos que foram efetivados ficarão na cor verde no grid. Os apontamentos que são criticados ficam na cor vermelha. No espaço Andamento da produção, o sistema mostra o percentual de quanto foi apontado de cada recurso. Sempre que eu gerar novos apontamentos parciais e efetivar, o sistema vai atualizar o percentual dos recursos em andamento na produção. Na área em destaque, posso filtrar os apontamentos exibidos no grid. Posso escolher não visualizar apontamentos criticados, por exemplo. Basta desflegar o filtro Criticado, que o sistema atualiza o grid. Caso eu queira ver apenas os criticados, marco o mesmo filtro e desmarco os efetivados. E caso eu não queira visualizar o apontamento de determinado recurso, é só desmarcar o mesmo na área de filtro. Eu posso realizar também apontamentos reais na minha ordem de produção utilizando a área em destaque. Posso girar apontamento real de produto acabado ou de algum recurso específico clicando no respectivo botão. Nesta janela informo o valor real na coluna em destaque. Depois confirmo a quantidade lançada. O apontamento é gerado no grid conforme a quantidade digitada. Vou incluir um apontamento real de um componente da mesma forma. Incluo a quantidade desejada e clico em Confirmar. Vou incluir também um recurso repetindo a operação. No botão em destaque, posso excluir todos os apontamentos não efetivados ou criticados. Posso também excluir um apontamento já efetivado utilizando o botão de manutenção diretamente no grid e confirmando a quantidade desejada. Em caso de apontamentos efetivados, o sistema solicita a confirmação da exclusão, uma vez que estes itens já movimentaram o estoque. Vale lembrar que o sistema é responsivo e os campos se adaptam ao tamanho de sua tela e equipamento. Eu posso personalizar os campos que aparecem no grid, ocultando, adicionando ou mudando sua ordem, clicando em Configurar Grid. Eu posso também lançar os apontamentos por tempo, ao invés de indicar a quantidade, utilizando esta área em destaque. Para fazer o apontamento, eu clico em Início,
A partir deste momento, o sistema começa a marcar o tempo. É possível verificar que o tempo está sendo contado através do símbolo em destaque. Durante a contagem do tempo, caso eu queira marcar um tempo parcial sem finalizar a contagem, basta eu clicar em Parcial, informar a quantidade diretamente ou utilizar os botões para incluir a quantidade. Confirmar o tempo que foi produzido, no meu caso foi apenas 1 minuto para a demonstração, e clico em Confirmar. O sistema gera o apontamento do tempo parcial lançado, bem como os backflashes conforme mostrado no grid. Quando eu desejar parar o tempo de contagem para o término da produção, basta clicar em Fim, informar a quantidade diretamente ou utilizar os botões para incluir a quantidade, confirmar o tempo gerado no campo em destaque e clicar em Confirmar. Veja que o sistema gerou os apontamentos conforme mostrado no grid. Veja que não tem mais o logo do relógio indicando a contagem. A diferença no apontamento por tempo é que, ao final, o usuário inclui a quantidade apontada durante o tempo registrado. Os backflashes e componentes serão lançados automaticamente de acordo com a quantidade produzida. No campo em destaque, eu posso gerar um apontamento utilizando o código de barras. Basta informar o código de barras com o padrão aceito pelo sistema. Veja que, ao realizar a leitura do código de barra, o sistema gera o apontamento com os devidos backflashes. Vamos ver agora como utilizar o grupo de preparação de ordem de produção. Aqui vou mostrar como realizar o layout da janela. Eu posso ocultar ou deixar visível algum campo da janela através da coluna em destaque. Vou ocultar os campos de sugestão de apontamento e tempo, como exemplo. Eu posso mudar o nome que o campo é exibido na janela utilizando a coluna em destaque. Vou alterar aqui o campo Aviso. Eu posso também mudar a ordem do campo na janela utilizando os botões em destaque. Vou colocar o campo Apontamento mais para cima no meu exemplo. Posso também restaurar a janela padrão clicando no botão em destaque. Agora vou salvar e ver como ficou o layout na janela de apontamento. Veja que os apontamentos vieram para a parte superior da janela. O campo de avisos está com o texto informado no layout, e os campos que ocultei não aparecem aqui. Agora vou mostrar a preparação da ordem de produção. Nesta janela, eu posso incluir uma parametrização para uma ordem de produção específica que será apontada. Vou incluir uma ordem de produção de exemplo e marcar apenas a opção Ferramenta. Agora vou no apontamento mostrar o resultado. Na guia apontamento, o sistema mostra um asterisco, identificando que existe uma parametrização de ordem de produção. Quando acesso o apontamento da ordem de produção, o sistema não exibe mais o campo para informar a ordem de produção. A mesma já vem identificada na guia. Neste caso, o usuário não conseguirá informar a ordem de produção, apenas apontar na ordem parametrizada. O restante da janela permanece igual. Vou gerar aqui um apontamento. Perceba que o sistema não gerou apontamento para máquinas e outras especialidades, apenas para as ferramentas, conforme parametrizei anteriormente. Eu posso parametrizar para incluir todos os recursos no apontamento. Agora vou sugerir o apontamento novamente. Veja que o sistema sugeriu todos os recursos. Pronto! Apontamento gerado no sistema com sucesso. Até breve!